E, portanto, aqui temos a nossa arquitetura de interoperabilidade dos dados. Temos aqui uma máquina de injeção que fizemos essa digitalização, é uma Ferromatic. Essa máquina, ela possui um módulo de comunicação OPCOA, que tem a maioria das variáveis do processo de interesse, de menos duas, que é a pressão e a velocidade de injeção, que não estavam disponíveis nesse módulo, e, portanto, para conseguirmos obter essas variáveis, nós fizemos a aquisição desses dados através de um dispositivo desenvolvido por nós, tal como a Catarina referiu no projeto dela também. E através desse dispositivo nós fazemos uma comunicação via MQDT, e com toda essa comunicação em conjunta dos dois protocolos, nós conseguimos inserir e armazenar esses dados no nosso servidor interno, para poder termos os dados armazenados e poder gerir dessa forma, né, tanto o histórico como a monitorização em tempo real dessas variáveis. Também foi desenvolvido por nós uma plataforma web, tal como ela já mostrou, uma dashboard, onde podemos ter essa visualização e acompanhar todo o processo. Nessa arquitetura especificamente, temos os dados apenas da unidade de injeção, e temos aqui uma outra arquitetura que já é referente aos dados de dentro do molde, aos quais temos o intuito de obter principalmente a viscosidade do material, e, portanto, temos aqui o exemplo da nossa PCB, onde desenvolvemos o desenho e é o nosso dispositivo de aquisição de dados, que é utilizado em todos os projetos que temos aqui internos, em termos de digitalização, para aquisição de dados e comunicação via MQTT. E temos aqui um outro dispositivo que funciona como um gateway, que ele vai fazer essa comunicação intermédia entre todos os dados do chão de fábrica para o nosso sistema de gestão aqui e armazenamento de dados no nosso servidor. Dessa forma, para a gente conseguir ter esse monitoramento. Então, esse lado direito aqui acaba por ser idêntico para todos os projetos que temos aqui internamente. Nesse caso, temos aqui o exemplo da nossa dashboard de monitorização em tempo real dos dados da unidade de injeção e o acesso ao histórico, com possibilidade de escolha da data que foi feita algum trabalho e se queira obter aqueles dados especificamente daquela data. Também com a possibilidade de exportar esses dados, aqui nesse contexto, em formato TXT. E já aqui é o outro caso dos dados do molde, que também podemos monitorar em tempo real e ter o acesso também ao histórico desses dados. Portanto, dessa forma, conseguimos concluir o objetivo de adquirir os dados de interesse do processo, integrá-los numa base de dados do nosso servidor para monitorar remotamente, e também, dessa forma, poder aplicar a inteligência artificial para tornar os nossos processos mais eficientes e controlados. Portanto, termino aqui minha apresentação, passo agora a palavra ao Pablo, que é o parceiro da IDENER. Hello, can you hear me well? Yes. Perfect, so I will share my screen. Second, please. Ele tem que partilhar. Eu tenho que parar, né?
Tenho que parar a partilha. Sim, agora ele vai partilhar. Ok. Pronto. Can you see the screen? Wait. Yes. Okay. Okay, Yeah. perfect. So just Ines, to let you know, I had performed some minor modifications to the presentation. So after the meeting, I can send you the update, the updated content. First of all, thank you so much for attending this presentation. My name is Pablo Ruiz. I am from Idener, and I will be discussing about the digitalization specifically for the manufacturing processes. First of all, I would like to talk about Idener. Idener is a research organization in the engineering and scientific sector that has experience in a lot of sectors, for example, covering manufacturing, security, healthcare, and we are really active in the field of European projects. Currently, we are more than 55 ongoing Horizon Europe projects, or European projects, but mainly from Horizon Europe, and we act as coordinators in more than 25 of them. So this reflects our involvement in this kind of initiatives, and as discussed previously, Vital is one of the projects in which we collaborate with PIEP, and is also an European project. Well, I will cover different aspects of for the digitalization. The first point will be more focused on the current landscape in order to understand if the digitalization is currently being applied in the sectors that are interesting for us. Then to briefly discuss about emerging technologies, and I will focus lots of the content of this presentation in a case of success that will be related to the implementation of artificial intelligence in the Vital project, in the Vital value chains. And finally, to briefly discuss the innovation opportunities that this kind of European projects give the companies and also research centers to advance towards innovative processes. Regarding the current landscape, one of the critical points is the industry conservatism. Having here some references from relevant companies such as McKinsey and other consultancies, we can see how only the 30% of manufacturing companies effectively realize the value of scale of the Industry 4.0 practices. And that the 70% of manufacturers still collect their data using manual processes, while only 38% believe that data analytics will improve their processes. This is really critical because, as we are going to discuss later with different technologies, data nowadays is one of the most valuable resources that we have in order to analyze how our processes works, how we can optimize these same processes, and also if we have manufacturing processes that we cannot collect this data, this will directly hinder our ability to understand them. And regarding the investments in this kind of technologies, only the 1.8% of the revenue in average is applied to digital transformation. That represents a very small percentage in general. Then the impact that would have if the digitalization was applied more widely in this kind of processes will be of approximately a 15 to 20% of inventory holding and cost reduction, a 15 to 30% increase in labor productivity, 30 to 50% in machine downtime reduction, 10 to 30% in the throughput increase, and 85% in the accuracy of forecasting, and 10 to 20% in the cost of quality improvement. Having those numbers in our heads, this reflects how valuable will be to at least evaluate what technologies and what processes can be applied in our manufacturing processes. As emerging technologies, I will just discuss three of the ones that I think that are the most interesting. The first of one will be the artificial intelligence. Then we have the IoT, Internet of Things, and big data, and finally robotic systems. As previously mentioned, the first step to start digitalization of your processes is to understand what do you need. For example, artificial intelligence provides lots of capabilities, including the forecasting and predictive models, also computer vision in order to optimize and automatize the quality assessments of the parts,
regarding the big data and Internet of Things, the automation of the collection of the data will be one of the main points in order to have a database with all the processes that are being performed. And the robotic systems also with the robotic cells could help a lot in the transportation of material and also in the processing of the raw materials. Regarding a case of success where different of these technologies have been applied, I want to discuss and to present you the Vital Smart foam injection molding control system. In this case, as presented, the foam injection molding machine was, the data from this machine was gathered via MQTT, and the smart control system that we developed enables the optimization of the processing parameters that then will be sent to a human-machine interface to PF operators. In this case, we developed two different AI-based models, one to predict the potential defects, another to predict the part properties, and they were integrated into a model predictive control architectures with the dedicated interface as presented. Here I have a scheme on how it works. The first point was that the system retrieves the starting parameters, the parameters that the machine are using in this moment. Then the predictive models helps to identify if there is a potential defect or a part property that is out of the required parameters. Then it starts an optimization process until it finds a set of processing parameters that will fit the necessities of the production in this time. Here we can see the optimization process. This is a simulation. We perform the real-world validation, but until we verify that the system was ready to be deployed, we perform this kind of validations. And here we can see how the system identifies these different parameters. For example, the screw displacement, the chemical blowing agent that was used, the nozzle temperature, injection velocity, or cooling time, and it provides the more optimized value that would minimize the possibility of having defective parts or parts with weight or volume that is not desirable. And what we get was a solution validated in a real manufacturing environment, reducing the time needed from an operator to fine-tune this kind of processing parameters, and also to anticipate the potential defective parts that will result in a raw material that should be disposed. Here we have the human-machine interface that we use in the project. On the left side, we have the representation of the current foam injection molding parameters and the predictive outputs, while on the right part, we have the ones that the machine and the smart control system will provide. Here we have an image of the validation, where we can see the PF operator working with our system that is on the laptop deployed and getting the information from the optimized system. Here we have also the different parts that were produced. And in order to motivate all of you that would be interested on those kind of initiatives, I want to present the European Commission funding, specifically the Horizon Europe program, are a very good opportunity to establish relationships between the academia and also the research companies and the industry, the manufacturing companies, in order to design and implement real-world solutions that goes beyond the state of the art, and also with the funding of the European Commission. So if you are interested in this kind of opportunities, I encourage you to find the different portals that have the Horizon Europe funding program and investigate how you can collaborate here, because I think that is a real good opportunity. So thank you so much for your attention, and this is all from my side. Thank you. Thank you. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Inês e hoje vim apresentar um projeto da minha dissertação de mestrado, intitulado como Projeto Digital Twin do processo de infusão em resina a vácuo. Então, o processo de infusão em resina, como nós podemos observar,
Este vídeo aqui. Está aqui. O vídeo aí? Uhum. Ok, está aqui. Então, é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a colocação das fibras, de modo a que depois o produto final, ou seja, basicamente um compósito, tenha uma maior resistência e uma formação, digamos, uma composição mais leve comparativamente a outros materiais. Em segundo lugar, temos a criação do sistema de vácuo, que, como nós podemos observar por este vídeo, todo este processo acaba por ser envolvido por uma folha de plástico e, com uma bomba de vácuo, lá está, todo o ar dentro do próprio sistema acaba por ser removido para permitir uma maior fluidez da resina e principalmente uma fluidez mais uniforme. E por último, temos também então o próprio processo a ocorrer. Portanto, aqui podemos observar que a própria resina é infiltrada por este tubo e, devido ao facto de anteriormente todo este ar ter sido removido do próprio sistema, isto causa uma diferença de pressão no processo, o que faz com que o avanço de resina flua ao longo de todo o molde, digamos. Depois disso, existe então a cura da resina, que digamos é a secagem. Como é que é aquilo? Passou. O quê? Não dá, bloqueou. Aqui. Bloqueou. Olha, vês? Então, esta é a tua apresentação. Sim. Acho que é o vídeo. Ele está a passar. Ok. Ok, então o que é que nos levou então a desenvolver este projeto? Também a motivar-nos para a criação do meio. Então, nós sabemos que, tanto no processo de infusão em resina, como em vários outros processos, mesmo a nível da parte de inovação, ou mesmo a nível industrial, existe sempre uma diferença entre um processo simulado e um processo real. E então, a criação Digital Twin vem exatamente combater isso mesmo. Porquê? Porque o Digital Twin é um processo virtual que, em tempo real, consegue melhorar a discrepância que existe entre, então, esse processo físico e é o processo, digamos, simulado. Para além disso, para além de conseguir otimizar essa diferença, consegue também prever outro tipo de falhas, como, por exemplo, no nosso caso em específico, no caso da infusão em resina, consegue, por exemplo, otimizar ou prever formação de bolhas de ar e outro tipo de falhas também que possam prejudicar a estrutura do compósito final. No nosso caso em particular, no processo de infusão em resina, nós decidimos desenvolver este processo porquê? Porque primeiro conseguimos fazer uma representação virtual do próprio processo complementarmente a uma simulação tudo em tempo real. E decidimos então elaborar este processo através da visão computacional, que vai ser elaborada mais à frente, que acaba por ser uma área dentro da visão artificial. Toda esta implementação acaba também por nos fazer com que consigamos, tendo em conta que o próprio processo também acaba por prever certos tipos de falhas, como bolhas de ar, entre outras, também faz com que a minimização dos erros seja mais eficiente. Ok. Então, o que é um Digital Twin? Um Digital Twin, por definição, é uma réplica virtual de um processo, de um sistema ou mesmo de um produto físico. Mas não é, digamos, uma simulação estática, nem uma imagem assim. Então, acaba por ser um processo dinâmico de um sistema físico que o acompanha e, digamos, nos transmite a forma do processo ou a maneira como o processo está a ocorrer, tudo em tempo real. E este acaba por estar conectado ao sistema, ou seja, no nosso caso em particular, o Digital Twin acaba por receber dados tanto do processo físico como da simulação
e a partir do momento em que, num determinado tempo, acaba por ver que, digamos, a resina acaba por não estar a ser propagada da mesma forma, ou seja, a partir do momento em que o momento ocorre, portanto, se as duas frentes de resina acabam por não estar bem orientadas, digamos, o processo físico atua diretamente no mesmo. E, portanto, isso faz com que também acaba por evoluir com o sistema físico e, pronto, como acabei por referir anteriormente, também otimiza outro tipo de acontecimentos que possam ocorrer ao longo do processo. Dentro desta, portanto, para a implementação, então, do Digital Twin, foi preciso todo um processo mais voltado, então, para a visão artificial. O que é a visão artificial? Como o próprio nome indica, a visão artificial acaba por ser, primeiro, uma área da inteligência artificial e, por outro lado, acaba também por ser uma área mais, ou seja, que permite aos sistemas computacionais analisar uma determinada imagem ou um determinado vídeo e conseguir detectar certo tipo de elementos, seja objetos, seja certos pontos específicos que nós queremos analisar. Dentro da própria visão artificial, nós queremos, então, implementar a visão computacional, que acaba por, para além de ter um conceito tão, digamos, geral como o caso anterior, acaba também por desempenhar três tipos de tarefas, que é o caso da classificação, ou seja, tal como o próprio nome indica, ele consegue classificar corretamente o objeto, ou seja, por exemplo, identificar se é resina, se não é, ou sei lá, se quisermos identificar outro tipo de componente mesmo do processo, o próprio, digamos, a própria ferramenta acaba por também nos ajudar nesse sentido. Depois, também temos o conceito de segmentação, ou seja, tal como o próprio nome acaba por indicar, nós conseguimos delimitar quase corretamente a forma do objeto, portanto, o processo de infusão em resina, como foi observado no vídeo anterior, não tem uma forma, digamos, linear, ou seja, acaba por apresentar algumas curvas, e o processo de segmentação acaba por ajudar também a delimitar isso mesmo. E temos a identificação, ou seja, é para detectar então se existe ou não o objeto e futuramente depois ver as coordenadas ou pronto, a localização do mesmo. Pronto, então, como disse anteriormente, nós decidimos adotar a visão computacional para implementar o Digital Twin. Mas então, como é que estas duas áreas, ou seja, como é que estes dois pontos acabam por se interligar? O Digital Twin é um modelo que avança em consonância, digamos, com um processo físico de difusão em resina. O que é que acontece? Este modelo Digital Twin precisa ser alimentado com dados. E no nosso caso em particular, usando a visão computacional, nós quisemos alimentar o modelo com imagens classificadas do próprio processo de infusão em resina. Ou seja, tínhamos o processo a ocorrer, filmámos o processo, dividimos esse processo todo em frames e classificámos cada um dos frames, no caso, pronto, identificámos a cada um desses frames, pronto, a presença ou não da resina. E, portanto, esse patamar que nós acabamos por fazer, ou seja, essas bases de dados que nós acabamos por formar, alimentaram então o Digital Twin, ou seja, foram, digamos, o ponto principal para a criação do mesmo. E para a execução, no caso. Como é que isto acabou por se processar? Nós, pronto, como queremos melhorar ou assemelhar, digamos, um processo físico de infusão com a respectiva simulação, nós não podemos apenas ter dados de um processo físico, ou seja, nós também precisávamos de ter uma simulação numérica, digamos, ou seja, é um vídeo na mesma, mas, ou seja, para alimentar o próprio modelo, nós tivemos que dividir todo este processo, esta formação destas bases de dados em 3 etapas. Primeiramente, decidimos dividir então, classificar então esses frames relativos ao processo real da infusão em resina. Posteriormente, para fazer uma melhor comparação, fizemos exatamente o mesmo processo, mas no processo na simulação. E depois, todas estas duas bases de dados conseguiram alimentar o modelo e foi a partir daqui que o mesmo acabou por conseguir identificar, daí este processo, se os dois processos estavam a ocorrer de maneira minimamente igual, ou seja, se estavam a avançar da mesma forma
e pronto, acabou por permitir também fazer uma melhor avaliação depois de conseguirmos comparar os dois mundos. Acabamos por utilizar também algumas ferramentas, mais a nível hardware, ou seja, usamos esta câmara aqui, ou seja, para quê? Pronto, como eu referi anteriormente, nós filmamos o processo de infusão em resina, e então neste contexto tivemos que usar uma câmara própria, também para termos as características certas para isso, ou seja, precisávamos de boa luminosidade, precisávamos de uma câmara que captasse bem, digamos, todo o processo que queríamos, ou seja, pelo menos da maneira que queríamos, então adotámos esta câmara com isso. Depois usámos também computador de computação, porque pronto, isto acaba por ser referido mais tarde, mas um dos nossos objetivos também seria implementar isto em tempo real. E muitas vezes, pronto, os nossos computadores acabam por não ser os mais adequados, e então tivemos que adotar aqui outra tecnologia e, pronto, para praticar, digamos, este passo. E pronto, depois também acabamos por usar o atuador, mas o atuador é mais em contexto prático e já vai ser abordado posteriormente. Depois, mais a nível software, usamos algumas ferramentas dentro do Python, por exemplo, o OpenCV, o PyTorch, entre outras. Usamos também o TensorFlow, mas o TensorFlow acabou por não se mostrar muito eficiente, principalmente no contexto em tempo real, que era um grande objetivo que também nós tínhamos. E pronto, e depois, tendo em conta que o TensorFlow não foi uma ferramenta muito adequada, decidimos então implementar, antes do YOLO V11, o YOLO, um dos primeiros, digamos, também para perceber como é que a ferramenta funcionava e para perceber que tipo de resultados é que teríamos. À medida do tempo, fomos testando outro tipo de versões, chegámos a testar também o YOLO V8 e vimos que, pela questão de queremos implementar isto tudo em tempo real, o YOLO V11 é aquele que se encontra com maior eficiência, porque o tempo de inferência é muito menor, e isso é um dos pontos críticos também para a escolha do melhor modelo. Então, todas estas etapas, ou seja, até chegarmos à criação mesmo, ou melhor, à implementação física do próprio Digital Twin, pode ser dividida em várias partes. Primeiro ponto, aquisição de dados visuais e identificação dos objetos nas imagens. Ou seja, inicialmente nós achávamos por bem, tanto, delimitar a frente de resina, ou seja, o avanço, e posteriormente a fonte. Ou seja, no vídeo em que nós vimos anteriormente, a resina era implementada através de um tubo. Então nós inicialmente estávamos a pensar, detectar a frente de resina e o tubo. Depois vimos que, como o processo de fusão em resina acaba por estar formado através de várias camadas, ou seja, a própria resina não tem apenas uma camada, acaba por ter várias, vimos que isso acaba por não ser um processo muito, digamos, bom, porque a própria resina acaba por se filtrar, se calhar, mais lentamente para as camadas inferiores, e então, segundamente, decidimos adotar o segundo processo, que foi identificar apenas a resina como um todo e analisar o tipo de propagação que ela foi ter. E fizemos isso, tanto na simulação como no processo real, porque o Digital Twin tem que receber dados dos dois casos para conseguir comparar. Depois, em segundo, temos o treino dos modelos e a afinação dos parâmetros. Ou seja, o que acontece? Como eu disse anteriormente, nós utilizamos o YOLO V11. Para que serviu isso? Para nós conseguirmos analisar se, posteriormente, ou seja, para a implementação do Digital Twin, se ele ia conseguir identificar os objetos corretamente e, para além disso, se íamos conseguir implementar todas as ferramentas em tempo real. O que é que nós vimos? Primeiramente, para a implementação do mesmo, foram definidos alguns parâmetros, como a taxa de aprendizagem, o número de épocas. No nosso caso, nós treinámos 200 vezes, ou seja, 200 épocas, e a cada época o modelo ia sendo iterado, ou seja, o modelo treinava uma vez, uma época, e depois, tendo em conta os valores que ele ia tendo em cada uma das métricas de desempenho, ou mesmo das funções de perda, o modelo acabava por ser otimizado. Pronto. Como eu acabei por referir, como vocês podem ver através deste gráfico aqui, portanto, isto acaba por ser uma base de dados específica, mas isto acaba por ser um bocadinho geral para todas as bases de dados, mas pronto, o modelo V11 acaba por ser, em termos de inferência, aquele que melhor se adapta digamos, ao nosso objetivo e também a conceitos
pronto, em tempo real e entre outros. Pronto, como eu referi, nós também tivemos alguns resultados que nós podemos observar aqui. Lá está, ao longo das épocas, as métricas de desempenho acabam por apresentar portanto, um decréscimo bastante positivo. Tá, pronto, apresentaram ali algumas variações, assim, mais ou menos, mais ou menos das épocas, pronto. Mas acabou por atingir o objetivo que nós pretendíamos. E o mesmo acabamos por conseguir concluir para as métricas de desempenho. Pronto. Acabamos também por aplicar o mesmo para no caso, para a base de dados do processo simulado. Também podemos ver, então, se o modelo estava a identificar os objetos pretendidos como nós queríamos, no caso, e vimos que os resultados também foram bastante positivos e, pronto, acabam por ser um bocadinho uma avaliação em consonância, ou seja, avaliamos o tempo de diferença, ao mesmo tempo que íamos avaliando como é que estas métricas se comportaram ao longo das épocas, como é que, as métricas de desempenho, as funções de feira, entre outros aspectos. Então, como é que, por exemplo, nós fizemos toda aquela implementação do YOLO V11, só que precisamos então de passar para isto para a parte física. E antes disso, precisamos de então criar o próprio modelo em termos computacionais. Como é que isto acabou por surgir? Então, nós punhamos uma câmara a filmar o processo físico, como nós conseguimos ver ali. Depois, esta câmara estava ligada lá está aquele computador que eu referi anteriormente, e este computador acabava por também fornecer dados a uma placa, digamos, eletrónica. Esse processo eu já vou acabar por mostrar, e o mesmo era aplicado em termos da simulação, ou seja, o mesmo modelo em termos matemáticos, ou seja, passámos à prática, estava a receber dados dos dois casos. Como é que isto acabava por se refletir depois no processo físico? Então, como nós podemos observar aqui, pronto, nós temos aqui então a tal câmara, e essa câmara, não sei se vocês conseguem ver, tem um fio que está ligado ao computador. E este computador passava, ou seja, o digital twin está implementado, digamos, no computador. Mas, portanto, a câmara fornecia dados, digamos, deste processo físico ao digital twin. Mas, ao mesmo tempo, no próprio computador, nós tínhamos uma simulação já antes feita, que também acabava por fornecer dados ao mesmo computador. E como é que então, portanto, tendo em conta isso, o digital twin atuava no processo físico ou não? O que acontecia? Estes dados acabavam por ser direcionados para esta placa, e depois esta placa, estando ligada ao tal atuador, fazia com que aquele tubo inicial por onde entrava a resina seria apertado ou não nesta saliência aqui. Ou seja, por exemplo, se a propagação da frente de resina na simulação estivesse mais atrasada e o processo real estivesse mais à frente, então o atuador ia acabar por apertar esse tubo. Caso não estivesse, então ficaria assim. Pronto, conseguimos ver então aqui um dos testes que nós acabamos por fazer. Deste lado, nós vemos um processo físico, ou seja, um processo mesmo filmado com aquela câmara azul, e então aqui a respectiva simulação. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu aqui... Olha, como é que eu aqui? Já está? Pronto, como vocês podem observar então aqui, portanto, o modelo consegue identificar a presença da frente, e pronto, nós decidimos avaliá-la como um todo, ok? Portanto, o avanço, conseguimos verificar, então, isto acaba por ser um processo já com a aplicação da Digital Twin. Nós conseguimos ver que realmente existe um avanço contínuo de ambas as simulações em simultâneo, praticamente. Claro que existem sempre
ali algumas diversidades, por exemplo, claro que a forma acaba por não ser sempre a mesma, portanto, isto também tem um bocadinho a ver com o processo físico e com outras características, lá está, portanto, sei lá, no processo de infusão em resina podem existir várias camadas dentro do próprio processo, a própria temperatura, a pressão, ou seja, muitos outros aspectos acabam por influenciar este caso, mas nós também conseguimos ver que portanto, a diferença que existe entre a área digamos, da resina no processo físico e a área da resina no processo simulado acaba por ser, ou seja, a diferença entre ambas acaba por ser muito inferior quando nós aplicamos o digital twin. Pronto, ao longo de todo este projeto acabámos de ter algumas dificuldades. Pronto, nós não tínhamos, eu falo por mim em específico, pronto, também pelos meus colegas, mas pronto, eu não tinha nenhum tipo de experiência na área de deep learning, pronto, eu venho da área das matemáticas, mais da área da estatística, pronto, acabei por não aprender nada ao longo destes anos sobre a área, então nesse aspecto acabou por ser um bocadinho um trabalho em equipa para conseguirmos perceber melhor sobre alguns pontos. Depois, inicialmente, também para implementar todo este sistema em tempo real, foi um processo também um pouco demorado. Portanto, naquela imagem que nós vimos anteriormente, todo aquele sistema que nós montámos, não foi a nossa primeira hipótese, nós chegámos a construir outros suportes para a câmara, entre outros, chegámos a posicioná-la de várias formas também para captarmos bem o próprio sistema, digamos, e acabou por ser um processo mesmo de tentativa e erro, ao longo de todos estes meses, e pronto. Acabamos também por construir este conceito de digital twin um bocadinho por, digamos, de raiz. Como eu também acabei por referir anteriormente, nós não optámos inicialmente por usar o YOLO. Aliás, o YOLO foi uma ferramenta que foi conhecida até mais tarde. E inicialmente, quando nós utilizámos a ferramenta do TensorFlow, a grande dificuldade que nós também acabámos por ter era que as métricas que haviam do treino do modelo eram muito boas, ou seja, os valores eram altos, mas depois, quando nós íamos aplicar o modelo em tempo real, ou seja, às vezes, por exemplo, para testarmos num vídeo a ver se aquilo se estava a prever bem ou não, tínhamos muita dificuldade, porque o próprio modelo não conseguia detectar bem as diferenças entre, sei lá, uma frente de resina e o que não era, detectava noutros pontos onde nem existia resina, então foi uma grande dificuldade também nós acabámos por ter nesse sentido. E pronto, um dos grandes objetivos também aqui da equipa da APA era implementar todo este mecanismo a outros processos. Como o Emanuel referiu, nós temos 7 equipas cá dentro e cada uma das equipas, mais extrusão e injeção, isso cá teste de ensaio, não tenho bem noção, pronto, acaba por ter vários processos associados, então o nosso objetivo é implementar todo este mecanismo a outro tipo de processos. Pronto, claro que nós acabámos por ter de implementar novos dados. Pronto, como eu referi anteriormente, vocês acabaram por verificar que o avanço da resina, apesar da diferença entre as áreas com o digital twin não era muito grande, mas a própria forma da resina era algo, não, digamos, bastante, era visível realmente essa diferença. E isso também tem a ver com outras características, ou seja, um dos grandes objetivos que nós acabamos também por ter neste projeto, futuramente, era, para além de implementar esses dados visuais, era implementar também outro tipo de características, como a temperatura, a pressão, a viscosidade da resina, pronto, entre outros. Então, obrigada pela vossa atenção, espero que tenham gostado e pronto. Pronto, antes de mais, só agradecer aqui o convite ao PIUP por poder partilhar isto com vocês e depois também a conseguir discutirmos aqui um bocadinho e trocar algumas ideias, só para vos dar algum contexto do que é a I-Square.
A iSquare nasce mais ou menos há 20 anos, não foi por mim, que eu tenho quase 20 anos, foi pelo nosso founder, o Rui Bonifácio. O Rui foi diretor de inovação industrial na Continental Mabor, criou um conceito em que conseguia olhar para a produção toda de A a Z. Quando falamos de A a Z, é produtividade, rastreabilidade, indicadores de qualidade, etc. Entretanto, o Rui sai da Continental e abraça este projeto e montamos aqui a iSquare. E primeiro enquadrar-vos aqui um bocadinho daquilo que nós fazemos e dar-vos 2 ou 3 exemplos de use cases que temos vindo a aplicar no mercado. Okay? Nós começamos a fase de go-to-market muito recentemente, há cerca de 3 meses. Posso-vos dizer que estamos neste momento a entrar muito na indústria têxtil, não só manufatura, mas na indústria têxtil também automotive, e depois produção de fábrica, de chão de fábrica normal. E criamos aqui alguns projetos pilotos em que juntamos inputs de pessoas, inputs de máquinas, e criamos aqui um ecossistema único, ok? Portanto, a nossa primeira métrica é conseguir responder sempre a esta pergunta. Qual é o impacto de nós não conseguirmos reagir a uma paragem na nossa produção? E aqui o impacto, podemos estar a falar em tempo, podemos estar a falar em qualidade, podemos estar a falar em perdas em downtimes. Portanto, a iSquare foca-se muito em adquirir a informação o mais rápido possível e dar essa informação em real time, aquilo que nós chamamos de forma acionável. Decorem sempre esta métrica ao longo da apresentação. A iSquare funciona através sempre de tempo, ok? Porquê de tempo? Porque a partir do tempo conseguimos depois começar a desmultiplicar para aquilo que nós chamamos de dinheiro, que no fundo é isso que nós queremos saber, quanto é que estamos a perder, onde e porquê, ok? Portanto, essa é a primeira métrica que a iSquare se foca. Como segunda métrica, basicamente aquilo que nós fazemos é transformar sinais dispersos em inteligência acionável, ok? Vamos fazer aqui um exercício básico para todos percebermos qual é o trabalho tecnológico da iSquare. Basicamente, se todos nós formos comprar uma caixa de Legos, chegamos aqui e atiramos os Legos todos para o chão. Não nos interessa a cor, a forma, o que quer que seja. O primeiro trabalho tecnológico da iSquare é ir arrumar os Legos pecinha a pecinha, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, para depois conseguirmos entregar este ecossistema único de informação acionável. Portanto, não nos interessa a marca da máquina, não nos interessa a idade da máquina, não nos interessa se é uma pessoa, não nos interessa se é um PDA que está a dar informação, nós agregamos isso tudo num ecossistema único, ok? Para depois conseguirmos coisas como vemos aqui, por exemplo, a nossa bolacha da OE, é interessante que diz-nos que a OE está a 75%, o nosso trabalho é onde é que estão aqueles 25% que me faltam, ok? Portanto, conseguimos entregar depois ali o nosso gráfico de Pareto de downtimes que me diz, em pódio de tempo, qual é aquela perda que me está a tirar mais tempo, por consequência que está a tirar mais dinheiro, ok? E conseguimos navegar nisto nas máquinas, nas pessoas e no próprio negócio, ok? Aqui a meio temos o gráfico de produtividade, nós conseguimos andar para trás no tempo e perceber aqui alguns inputs da nossa produtividade. Lá está, neste ecossistema único de máquinas e de pessoas. Aqui à minha direita, o nosso operator screen, cada operador pode ser equipado com um operator screen e dá aqui os inputs. E ali o gráfico em baixo, que vocês estão a ver com barras, é aquilo que nós chamamos de process data. O que é isto de process data? Sempre que nós estamos a adquirir dados, eu quero saber, vamos pegar um exemplo, eu produzi uma peça de Lego. Para fazer essa peça de Lego, eu precisei de temperatura, umidade da fábrica e outra condicionante qualquer. Nós estamos a adquirir sempre, quando eu produzi a peça, qual foi a temperatura, qual foi a umidade. Para quê? Para conseguirmos criar um padrão idêntico e dizermos assim, ok, sempre que eu produzo uma peça, é bom sempre que a peça sai com 50 graus. Sempre que eu me estou a aproximar de mais ou menos 50 graus, vamos ser alertados, olha, atenção, tens um processo que pode estar a cair em termos de produtividade ou pode estar a começar a perder qualidade. Por isso é que nós gostamos muito deste processo de data. E aqui alguns KPIs que nós trabalhamos para medir eficiência. Nós neste momento trabalhamos com cerca de 28 KPIs, que vai desde time increase, cost saving, e conseguimos criar aqui, lá está, um ecossistema único de visão da nossa plataforma, sendo que outra métrica para vocês decorarem, nós somos o mais agnósticos possível. Não nos interessa o setor, não nos interessa, uma vez mais, se são máquinas ou se são pessoas, aquilo que nós fazemos primeiro são adquirir os dados, ok? Depois de adquirirmos os dados, trabalhamos os dados de uma forma hierárquica lógica, ok? Como isto é mais aplicado a um setor empresarial, nós vamos sempre, idealmente sempre a nossa empresa vai ter as nossas fábricas, dentro das nossas fábricas vamos ter as nossas áreas, que podem ser departamentos de empresas, por exemplo, se for uma empresa de serviços. Dentro das nossas áreas vamos ter as nossas work centers, que podem ser máquinas ou pessoas, e dentro das nossas work centers vamos ter as nossas work units, que são as peças que nós produzimos, ok? Um use case interessante para vocês, eu depois posso mostrar que tem ali no meu computador. Nós fomos desafiados a sair um bocadinho da indústria e a contar quilowatts. Tivemos uma empresa parceira que faz gestão de comunidades de energia e o desafio deles foi, ok, então se vocês conseguem contabilizar tudo de forma agnóstica, contabilizem os quilowatts. O que é que nós fizemos? Ligamos aos inversores de marcas diferentes, de fabricantes diferentes, contextualizamos os dados todos e no fundo aquilo que conseguimos entregar foi um ecossistema único de gestão de ativos de comunidades de energia
através de contagem de quilowatts. Portanto, aqui uma vez mais não nos interessa se estamos a contar peças produzidas, se estamos a contar quilowatts ou o que for, ok? Depois de toda a informação bem adquirida, uma das coisas que nós temos investido muito é aquilo que chamamos de UX UI, User Experience e User Interface. Isto para nós é muito importante porque cada vez mais nós adquirimos mais dados, cada vez mais a informação é muito dispersa e cada vez mais existe uma necessidade para a nossa competitividade de focarmos muito naquilo que é o necessário agora e deixarmos de parte tudo aquilo que são disrupções ou interrupções naquilo que é o nosso tempo. E aqui, por exemplo, ali se olharmos para o gráfico do meio, vemos coisas simples como a timeline de produção de cada uma das minhas máquinas ou pessoas, e eu consigo identificar claramente quais foram aquelas máquinas que tiveram uma produção mais eficiente ou mais contínua, e quais foram aquelas máquinas que tiveram mais paragens, que são todas aquelas cores que estão ali associadas. É um dos exemplos que nós temos no investimento em UX UI, e achamos que isto tem funcionado muito bem, não só aqui, mas no tipo de gráficos que nós adquirimos, nesta ótica de dar informação às pessoas o mais rápido possível, ok? A segunda layer de complexidade foi começarmos a fazer a introdução da AI a partir do momento que fazemos a aquisição dos dados, ou seja, nós vimos de uma aquisição muito bem estruturada na iSquare. A seguir, a nossa layer de complexidade foi criarmos o conceito de podermos falar com o nosso negócio. E aqui temos um bom exemplo, que é o João pergunta como é que está a minha área de mixing hoje, e a resposta vai ser que o turno começou às X horas, produzi não sei quantas unidades, a minha nota da OE está nos 78%. Até aqui tudo bem, já existem outras empresas que o fazem também. A questão é que os nossos modelos vamos justificar porque a minha OE está a 78%, que é este gráfico que nós vemos aqui abaixo. Ou seja, onde é que estão aqueles 22% que me faltam, onde é que eu posso melhorar? E nós aqui acreditamos sempre que existe capacidade de melhoria, nós não acreditamos em OEs de 100%, nem de 90%, e tem sido um conceito muito giro de aplicar em todas as indústrias e que dá até alguns insights interessantes. Isto pode ser feito em linguagem escrita ou falada, ou seja, podemos ir no carro e carregar e falar com o nosso negócio e tirar alguns inputs daquilo que nós queremos, ok? Depois aqui, um bocadinho depois desta informação toda, só para vos explicar o nosso método de implementação, ou seja, nós não fazemos um projeto one time, um projeto-chave, não, se vocês quiserem, nós traçamos sempre um gráfico de esforço com o cliente. Para nós isto é importante porque, primeiro, a digitalização começa nas pessoas, se nós não tivermos as pessoas connosco, o projeto de digitalização vai falhar, e isso é uma métrica que nós temos tirado muito. E segundo, nós gostamos muito de focar primeiro em quick wins. O que é que eu te posso oferecer primeiro a ti, que me vai dar menos trabalho a ti e o resultado mais rápido no fim de contas. E o conjunto de vários quick wins são, no fundo, aquilo que chamamos de nosso projeto estratégico. E aqui encontramos, posso-vos dar um exemplo, nós entramos agora no setor têxtil de peças. E a necessidade do cliente era retirar KPIs, e essa foi a necessidade com que ele veio ter connosco, e nós perguntámos, ok, KPIs de quê? O que é que tu queres medir? O próprio cliente não sabia muito bem aquilo que queria medir e nós encontramos aqui uma forma engraçada dele ter rastreabilidade no produto, desde que a t-shirt é cortada na malha até que a t-shirt é expedida e ao mesmo tempo estamos a tirar a produtividade das pessoas. O que é que nós fizemos? Basicamente cada estação, isto é um bocado feio de se dizer, ok, mas cada estação de pessoas foi tornada numa work center, ou seja, numa máquina, sempre que a peça passa por lá é rastreada, tem um cartão de cidadão único, isto dá-nos a rastreabilidade, dá-nos a produtividade e dá-nos um selo de qualidade para o nosso cliente, ok? Os clientes deste meu cliente, a partir de agora, sabem exatamente em que estado é que estão as suas encomendas, qual é o passo que vão ter a seguir, e para este cliente foi muito importante porque, em conversa com ele não sabia como orçamentar as suas peças. Eu, se fosse um cliente dele que disse, olha, eu quero X unidades desta t-shirt, o preço dele ia ser mais ou menos aquilo que tem vindo a fazer. Neste momento, como ele tem o tracking todo do processo, consegue-me dizer, ok, eu vou fazer uma t-shirt, custa-me X cêntimos, demora X tempo, coloca a margem dele em cima e consegue trabalhar de melhor forma com a rastreabilidade e a produtividade, ok? Aqui só para vocês terem um bocadinho de noção do ecossistema do nosso produto, nós começamos num nível mais simples, que no fundo são contagens, ou seja, estamos a contar tudo, temos o dashboard visual e o nosso operator screen. No nível médio, o que é que nós temos? Nosso machine view, basicamente são ecrãs que podem ser personalizados por vocês à medida do vosso negócio com as informações em tempo real. Temos o Advanced Analytics, são os nossos process datas, quando eu produzi esta peça, quais eram os condicionantes, ou por exemplo neste cliente da Têxtil, quando eu lavei estas peças, qual foi a quantidade de energia que gastei nas minhas máquinas, porque é que eu estou a ligar as minhas máquinas às 3 da tarde e não às 6 da tarde, consoante o preço de quilowatt que estou a consumir. E nós conseguimos fazer este tipo de jogo. E depois aqui no nível mais avançado, e aqui eu diria que é onde a maior parte das pessoas ainda não está pronta para chegar ao nível de AI, que é o quê? Notificações inteligentes automáticas, os nossos agentes. Neste conceito de eu poder falar com o meu negócio, nós podemos ter agentes específicos, ou seja, eu posso ter um agente específico para a qualidade, e sempre que eu lhe pergunto alguma coisa,
ele vai-me responder especificamente sobre qualidade e não sabe responder sobre mais nada, ok? E podemos trabalhar em agentes de qualidade, em agentes de downtime, e o nosso Factory Assistant, que no fundo é de forma genérica, nós podemos falar com o nosso negócio, aqui aplica-se se calhar um bocadinho mais a top management, mas de certa forma conseguimos servir do nível mais do topo até ao nível mais inferior nos operadores, e temos tido algumas implementações engraçadas de operadores com o dashboard top management aberto. Nós perguntamos porquê e ele diz, ok, porque eu assim consigo controlar o que é que está para trás de mim, consigo controlar o que é que está depois de mim, ou seja, eu sei que o meu posto está seguro neste momento, porque consigo ter a visão global na minha control tower da minha produção toda, ok? E depois, no fundo, aqui nós trazemos sempre o desenho dos Legos. O nosso produto funciona muito desta forma, ok? Sempre de forma muito escalável. Nós podemos começar com o Lego mais pequenino possível, adicionar peças de Lego, significa que estamos a adicionar complexidade, é certo, mas isto não implica tudo aquilo que já andamos para trás, ok? Portanto, nós temos aqui uma lógica muito de step by step e temos sempre aqui um acompanhamento muito próximo. E por fim, para terminar, um dos problemas que temos visto mais no mercado, o melhor exemplo que eu tenho para vos dar foi num cliente que eu tive na indústria de plásticos, que tinha um sistema de gestão de produção brutal. Aquilo estava mesmo super impecável. Problema, a pessoa que o desenvolveu vai para a reforma no próximo ano. Aquilo foi desenvolvido numa tecnologia Visual Basic 6 que já nem sequer existem compiladores para aquilo, e a fábrica neste momento tem um problema porque vai ficar dependente de uma coisa que não vai ter solução. Portanto, o nosso trabalho foi, tudo que nós desenvolvemos da plataforma vai ser desenvolvido um configurador em conjunto, ou seja, se eu quero adicionar uns downtimes, é no configurador que eu faço. Se eu quero mudar o meu modelo de turnos, é no configurador que eu faço e não estão dependentes da iSquare para fazer qualquer alteração. Portanto, o melhor exemplo que nós temos é este, ou seja, toda a plataforma é acompanhada de um configurador que vai desde os engines de dados até aos turnos, qualidades e downtimes, e conseguimos ter aqui uma gestão mais própria e não estamos tão dependentes. Primeiro, isto acaba por ser uma passagem de conhecimento, não é mais fácil, e segundo, não estamos aqui dependentes de outro tipo de pessoas. De forma genérica, é um bocadinho isto que eu tenho para vos mostrar da iSquare. Eu trago ali um use case que não sei se vai estar live. Temos cá o HDMI aqui. Sem fios. Eu consigo fazer casos direito. Deve ter que estar ligado na rede, mas não tem nada ligado à rede HDMI. Não se dá muito trabalho, não vale a pena, eu explico o use case. Mas ele nem sequer aparece aqui, acho. Não aparece aqui. Se depois alguém tiver interesse em ver, chegue-se ali à minha beira que eu mostro. Mas basicamente este use case era o quê? Neste conceito da gestão de comunidade de energia, eles tinham um problema muito grave, que era, tínhamos que ir plataforma de inversor, de fabricantes diferentes, descarregar todos os dados Excel e compilar todos os dados Excel. Esta empresa tinha 3 checkpoints por dia para efeitos de manutenção, fazia um checkpoint de manhã, um checkpoint ao meio-dia e um checkpoint ao fim da tarde. Aquilo que nós adicionamos em primeiro lugar foi criar este ecossistema único de não me interessa qual é o teu fabricante, dá-me os dados todos e temos os dados todos. Por efeitos de manutenção, eles olhavam muito para o Process Data, como por exemplo para a hora seca, a injeção que estamos a fazer na rede neste momento e variável de correntes, por exemplo. E para efeitos de manutenção era muito importante eles terem estas métricas na última hora para verem se estava tudo a correr bem. Aquilo que nós fizemos foi criar um agente de qualidade em que nós perguntamos como é que está a minha produção no Algarve. Ele vai-me fazer o resumo da minha produção atual com os meus KPIs referentes à manutenção e assim eu já sei na última hora se aquilo correu bem, se aquilo correu mal. Basicamente é este tipo de valor que nós estamos a entregar. Para terem uma ideia, isto significava cerca de 4 horas por semana para aquela pessoa que estava aqui a trabalhar e nós reduzimos isso a uma conversa em linguagem natural que qualquer pessoa consegue ter acesso a ela e essa pessoa pode-se focar em tarefas de valor mais acrescentado. Okay. Só se posso fazer uma pergunta. Claro. Vocês já fazem, ou estão planeando fazer integração também com NFTs, uma vez que também entrar no TT? Nós temos um projeto em que fizemos com o SAP, contudo temos uma equipa que é dedicada a este tipo de coisas, portanto tudo que seja a parte de SAP também conseguimos trabalhar. SAP é muito geral, estava a pensar mais na KFPs, muito próprios para a área. Aquilo que nós fazemos basicamente é, esquecendo toda a parte visual e bonita que eu sei que nós temos aquilo que chamamos de engine de dados, ok? Tudo que está a ser processado está num engine nosso, que depois passa para a infraestrutura do cliente. A partir do momento que isso passa para a infraestrutura do cliente, o engine é vosso, nós podemos depois disponibilizar os dados para onde nós quisermos, para um FP, para um mesh,
para onde tiver que ser. É possível, mas também acaba por ter algum trabalho da nossa parte. Sim. Ok, integrações que nós temos diretas já feitas é com SAP, ok? Desde receber ordens de SAP, mandar ordens para cima a dizer fiz, por exemplo, mas o trabalho é possível fazer porque nós trabalhamos com o engine e depois disponibilizamos os dados do engine. Se tiver mais perguntas, esteja à vontade, que agora é parte de perguntas e respostas. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum caso em específico. Sei que nós há um bocado no Coffee Break já tirámos muitas das questões, mas sobre aquilo que o Diogo apresentou, não sei se tem mais alguma pergunta. Não sei se vai um bocado de encontro àquilo que me estavam a perguntar. Sim, por isso. É que a nossa indústria já está muito automatizada e nós queremos perceber como é que a inteligência artificial conseguia, de alguma forma, termos um ganho nesse aspecto. Como enquadrá-la e já temos, mesmo o indicador, já temos isto tudo muito bem estruturado. Portanto, era aqui perceber também um bocadinho como é que podemos usar a IA nesse contexto. Eu acho que já está tudo muito bem estruturado, por acaso. Aí é um bocadinho de trabalho inverso, é nós aumentarmos o nosso engine com os dados que vocês já adquirem, depois usar o nosso modelo para trabalhar os dados que vocês quiserem, de forma que quiserem. Se trabalham com cycle times, querem fazer uma análise de cycle times, podemos trabalhar nesse sentido, nós percebemos, ok, o cycle time médio são 5 minutos, normalmente perco tempo aqui e ali, e tentar criar essa otimização também é possível, fazendo um trabalho inverso. Da nossa experiência, nós preferimos sempre ir aos sinais diretos das marcas e aos sinais diretos das pessoas, porque são sempre mais fiáveis. Acontece, já nos aconteceu de clientes nos pedirem, ok, olha, eu tenho aqui a minha base de dados, consegues trabalhá-lo? Consigo, não garanto que a comunidade vai ser exatamente a mesma, nós irmos diretamente aos sinais, mas é possível fazer o trabalho inverso, sim. Não sei se tem mais alguma pergunta. Está tudo mais ou menos esclarecido. Pablo? Yes. Yes. Okay, I don't know if you have some questions. No, everything perfect. No. First of all, I want to thank you for your presentation, and we will give the conclusions to this presentation. Perfect. Thank you for the opportunity to be here. Thank you. Thank you. Bye. Goodbye. Aqui então a apresentação já concluída. Aquilo que eu ia fazer então é se calhar conduzir a vocês para vocês verem as nossas instalações e ver um pouco de outros projetos que não foram aqui apresentados, da parte da DAPA principalmente. Os senhores já conhecem a casa, se quiserem participar, participam, se não, prontos. Mas pronto, vamos fazer isso então. Oi, guarda. Portas de lá abaixo. Qual é o S? Se quiserem podem deixar as coisas aí, depois vão se cantar a fazer. Não sei se tem alguma questão.